Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Isto porque, diziam aqueles, suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Os 12 convocaram então a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a multidão, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhe as mãos. A palavra de Deus crescia, o número dos discípulos multiplicava-se enormemente em Jerusalém, e considerável grupo de sacerdotes obedecia à fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma questão que forçou outra questão. Uma situação que forçou uma tomada de decisão. E que situação é essa? A igreja cresceu. A gente tem feito a leitura, o estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, a gente sempre vê no finalzinho que o número dos fiéis aumentava e que cada vez mais gente aderia à fé. Essa palavra de agora terminou do mesmo jeito, um número considerável do grupo de sacerdotes, agora um grupo específico dentre os judeus, aderia à fé, obedecia à fé. Aqui, no livro dos Atos dos Apóstolos, não tem a descrição precisa de como era essa obediência dos sacerdotes judeus, do judaísmo, com o cristianismo. Ao que tudo indica, e é aquilo que eu tenho escutado da igreja, não escutei nada diferente disso até hoje, estes grupos de sacerdotes não eram automaticamente ordenados sacerdotes de Cristo, mas eles se converteram. Se convertiam. Como era a vida deles depois da conversão? Não sei. O que nós temos diante dos olhos é, primeiro, a situação de crescimento da igreja. Isso provocou um problema, porque aqui está dizendo que o aumento dos discípulos, o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Quem são esses helenistas? São os judeus que moravam fora do território de Israel, eram chamados de helenistas, porque eles tinham muito da tradição grega junto com eles. Não só isso, eles tinham livros diferentes, atenção, livros diferentes na Bíblia.
uma tradução diferente. Que tradução é essa? É a tradução que a gente tem no Antigo Testamento hoje, e que na Bíblia protestante não tem, porque eles dizem que não faz parte do cânon, que são apócrifos, etc. Mas não vou entrar nessa questão, porque sou católico e obedeço à autoridade da Igreja Católica, que Jesus fundou. Essa história de esse livro não serve mais, ele não faz parte do cânon, surgiu com Lutero, 1500 anos depois. Então, né, eu não vou entrar nisso, é só para você saber, caso você não saiba. Então, esses cristãos convertidos do judaísmo, que moravam fora, eram chamados de helenistas. E os outros eram hebreus, ou seja, gente que nasceu em Israel. E essa divisão já existia dentro do judaísmo. Eles tinham sinagogas separadas, inclusive. Só que na hora da conversão para o cristianismo, essas raízes históricas continuaram. E isso começou a dar problema, porque eles achavam que aquilo era de propósito. Qual era a reclamação? Versículo 1 ainda. Isto porque, diziam aqueles, suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Lembra que como que funcionava a comunidade cristã primitiva? Era tudo colocado em comum. Por quê? Porque foi assim que Jesus ensinou eles a viverem, os apóstolos. E eles sabiam fazer isso. E é o que eles faziam. Tudo chegava, as pessoas vendiam os bens, vendiam o terreno, colocavam aos pés dos apóstolos, eles iam, distribuíam, enfim. Só que era muita gente agora na comunidade. Mais de 10 mil pessoas. Porque se a gente for fazendo a conta aqui, 3 mil só no primeiro dia da pregação de Pentecostes. Depois, mais não sei quantas mil. Depois, não sei quantas. Depois, mais multidão, mais multidão. Devia ter umas 10 mil pessoas. Como fazer para ter o controle de tudo isso? E os 12 apóstolos tendo que sair para pregar. Gente, algum deslize ia acontecer. Eles não são... eles não iam acertar em tudo. E aí eles resolveram, de comum acordo, eleger diáconos. Como é que a gente sabe que eles são diáconos? Porque eles serviam as mesas. Esse serviço era diaconia, né? Então, eram os diáconos. Que foi a primeira ordenação por parte dos apóstolos. Os apóstolos ordenaram os diáconos primeiro. Depois foram ordenando sacerdotes e bispos. Veja, os 3 graus do sacerdócio. Diaconato, presbiterato e episcopado. E acima deles, né, os apóstolos. Por que não chamamos os bispos de apóstolos, já que eles são sucessores? Porque só quem tem esse título de apóstolo foi aquele que foi escolhido e chamado assim por Jesus diretamente. Mesmo, ou com a exceção de Matias, que foi escolhido pelo Colégio dos Apóstolos, que tinha essa autoridade de dizer e de fazer essa escolha. E, por último, né, São Paulo, que foi escolhido diretamente por Jesus e assim agiu como apóstolo. Enfim, eles deram a seguinte ordem, olha aqui a ordem de Deus, versículos de 2 a 4. Ele explica, e dentro dessa explicação tem a ordem. Os 12 convocaram então a multidão dos discípulos e disseram que não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Nós não vamos fazer isso. Isso não está certo. Não foi para isso que Deus nos formou fazer, para gastar esse tempo aqui. Nós temos que pregar. E aí eles mandaram, eles procurar entre os irmãos 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, encarregados para encarregar dessa tarefa. Não foi só uma tarefinha. Eles foram e receberam também autoridade. Tanto que as graças se manifestavam através deles. Eles pediram um homem santo, não era qualquer um. Esse cara é bom para servir, eu acho que ele tem uma carinha boa. Eu acho que ele consegue distribuir direitinho, sabe contar. Não. Vocação. Então, a própria comunidade viu ali aqueles irmãos, eles têm perfil. Você aceita? Aceita. Vou dar seu nome para o apóstolo. Pode dar. E aí eles impuseram as mãos
E esse ato de impor as mãos e rezar é um ato de ordenação para um serviço específico. Também há um ato de imposição das mãos para pedir o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Mas nesse caso é um ato de ordenação e eles ordenam aqueles homens. A palavra de Deus crescia, o número dos discípulos multiplicava-se enormemente em Jerusalém. Olha, mais gente chegando. Então, veja a necessidade da presença dos diáconos na comunidade primitiva, forçado pelo crescimento da igreja. E a gente vê até hoje, né? Tem dioceses cheias de diáconos permanentes, muitos diáconos permanentes, e eles não são enfeite lá no altar não, viu, gente? Auxiliam demais os padres, auxiliam demais o serviço na paróquia, que tem muitas comunidades. A messe continua sendo maior do que os operários. Louvado seja Deus pela vida dos diáconos permanentes na igreja. Para explicar melhor para quem nunca ouviu falar nesse termo, os diáconos permanentes da igreja são homens casados, ou pode até ser viúvos já, né? E que depois do matrimônio, depois de um tempo de matrimônio e de comum acordo com sua esposa, fazem esse processo de estudo de teologia, filosofia, para serem ordenados diáconos permanentes. Ele vai ser diácono para sempre. A menos que depois da viuvez haja autorização do bispo e ele queira ordená-lo sacerdote. Há casos assim também. Bonito, né? Nossa igreja é linda, 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 linda. Mas a necessidade do serviço forçou os apóstolos a dar essa ordem. E qual foi a grande ordem? Gente, a grande ordem é que a comunidade participasse da solução do problema. Estava tendo problema de distribuição. Falei, calma aí, então vocês vão escolher 7 homens com essas características aqui. E a gente vai encarregá-los. Né? Eles foram ordenados. Então o diácono hoje, permanente, ele faz trabalho de administrar batismo. Alguns sacramentos ele pode administrar, como batismo, unção dos enfermos não. Batismo e matrimônio, né? E de maneira geral. Pode abençoar a água, sal, né? Da bênção nas casas, enfim. É uma grande bênção na igreja, além de o serviço com a palavra e com a Eucaristia, o zelo com a Eucaristia. É um grande e bonito serviço na igreja. Vamos anotar no nosso diário. Ordem de Deus, já falei aqui, do versículo 2 ao 4, essa ordem de Deus para nós hoje. Aí você poderia pensar, nossa, mas é estranha essa ordem para mim, né? Como se aplica isso em sua vida? Diante das necessidades que a gente traz para Deus, às vezes Deus vai nos pedir alguma ação, uma colaboração nossa para poder resolver aquilo. Já parou para pensar? Isso já aconteceu comigo e, na verdade, isso acontece com muita gente. Quer um exemplo claro disso? O milagre nas bodas de Caná. Estava faltando vinho, mas Jesus mandou encher as talhas. Alguém tinha que ir lá encher as talhas de água. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como pôr isso em prática na sua vida. Quem é novo no canal está convidado a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like e vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus. Método, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib. Na descrição do vídeo tem tudo o que você precisa para saber como fazer. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.